Querido aluno, seja muito bem-vindo a esta aula. E hoje nós vamos falar de um assunto muito interessante e muito abrangente. Nós vamos falar da decomposição, um assunto muito enriquecedor dentro da colorimetria. E ela é muito utilizada nos sistemas de cores, principalmente no sistema RGB e RYB de cor. E também muito utilizado dentro da colorimetria capilar, porém pouco difundida. Hoje nós vamos entender como essa ferramenta da decomposição pode nos auxiliar de forma direta e até indireta dentro da colorimetria capilar. Antes da gente entender um pouquinho mais sobre a decomposição dentro do sistema RYB de cor aplicado à colorimetria capilar, eu gostaria de mostrar para vocês um excelente exemplo da decomposição no sistema RGB de cor. R de red, que é vermelho, G de green, que é verde, e B de blue, que é azul. Ou seja, as três cores puras dentro desse sistema de cores é o vermelho, verde e azul. Eu vou dar um exemplo muito conhecido sobre a decomposição da cor dentro deste sistema, que é o sistema de cor-luz. Esse sistema ele é diferente do sistema RYB, porque ele não é cor-pigmento, ele é cor-luz. Porém, a nível de ilustração, vai se encaixar muito bem com a ideia que eu pretendo passar para vocês. Então, em 1672, um físico matemático inglês chamado Isaac Newton fez um experimento com as cores. E depois de muito estudo, ele conseguiu decompor a luz branca. Agora você imagine se antes de 1672 alguém dissesse para você: tá vendo essa luz branca? Sabia que ali tem 7 cores? Sabia que ela carrega a cor vermelha, a cor violeta, a cor amarela, a cor verde? Com certeza essa pessoa seria muito chacotada e as pessoas não botariam fé nisso. Até que em 1672, Isaac Newton, através de um prisma, ele incidiu a luz branca sobre o prisma. A luz branca, ela é uma energia eletromagnética, ela se dispersou dentro do prisma e fez a decomposição das cores. Ele conseguiu separar as cores que continha dentro do raio de luz branca. Ele pegou a luz do sol mesmo e fez esse experimento. Isso é possível através de gotículas de água, de janelas espelhadas. É possível fazer esse experimento, certo? Então, aqui nós temos um exemplo de decomposição. Ou seja, a decomposição nada mais é que uma amostra ou um entendimento ou a visualização da composição da luz. Mais ou menos nesse sentido, a gente vai entender por que é importante a gente entender de decomposição dentro do nosso sistema, que nós cabeleireiros utilizamos aí nos nossos trabalhos, na aplicação dos nossos trabalhos, nas criações das cores ou nas neutralizações das cores. Por que é importante a gente entender sobre esta ferramenta chamada decomposição? Então vamos ver como é que funciona a decomposição dentro do sistema RGB de cor? Antes de passar esse entendimento para vocês, eu gostaria de deixar bem claro uma questão. Por exemplo, a cor verde. Vamos pegar o exemplo de uma folha.
A folha, ela é verde, certo? Vamos dizer assim que ela já nasceu verde. Não houve ali uma mistura, que alguém pegou um amarelo e um azul, misturou e colocou na folha. Ela já nasceu verde, certo? Então, a decomposição dentro da colorimetria capilar, ela é, digamos que abstrata, ela é imaginária. A gente já vai entender por quê. Porque eu digo para você que quando uma cor, ela já nasce daquele jeito, ela já é daquele jeito, não tem como decompor ela. Não há como pegar uma folha verde e separar a metade de amarelo e a outra metade de azul. Não tem como fazer isso. Uma vez verde, verde. Mesmo que você pegue lá um tanto de azul e um tanto de amarelo, misture os dois e crie uma cor verde, mesmo que você parta de cores distintas, separadas, una as duas, criando uma cor secundária, mesmo assim, depois de pronto esse verde, já não tem como mais separar essas duas cores puras que formaram essa cor secundária. Mas então, se uma vez verde, aqui eu estou colocando o exemplo do verde, tá? Isso serve para qualquer cor, secundária ou terciária, ou até cores acromáticas, certo? Então, se não tem como separar uma cor, por que é importante a decomposição dentro da colorimetria capilar? Vamos entender? Bom, como eu disse para vocês, uma vez que a cor já é a cor, ela já está composta, mesmo sendo uma cor secundária, a gente utiliza a ferramenta da decomposição simplesmente para a gente entender a origem da cor, entender a junção de uma fórmula, que cor ela me dará, certo? Por exemplo, quando a gente usa a decomposição aliada à matemática, porque a teoria das cores, ela parte de um princípio. Vamos exemplificar, vamos seguir aqui na linha do verde. Se você pegar aí metade amarelo e metade azul, você teria como resultado, no dobro do volume, uma cor secundária verde. Vamos quantificar isso daqui para ficar mais claro possível? Então, se eu pegasse lá 10 gramas de amarelo, 10 gramas de azul, quanto que eu teria de verde? 20 gramas. Para vocês verem como a matemática dentro da colorimetria, associada à teoria das cores e associada à decomposição, é uma ferramenta poderosíssima de entendimento para você entender exatamente que fórmula você precisa criar, o que você tem nas suas mãos e o que você precisa pôr sobre isso para ter determinada cor em resultado. Então, essa questão aqui da decomposição é uma ferramenta poderosíssima. Então, aqui a gente quantificou, colocamos metade amarelo, metade azul, tivemos uma cor verde. Nunca se esqueçam disso. É para isso que nós temos a matemática. Ao juntar um tanto mais outro tanto, nós temos um volume maior, certo? Então, por que é importante a gente entender a origem das cores? Vocês sabem que um colorista, ele consegue ver a cor através da sua origem. E usando a ferramenta da matemática, usando essa matemática, ele consegue entender quanto ele tem de cada cor dentro de uma cor, para saber exatamente o que ele deve colocar sobre esta para ter o resultado que ele deseja. Vocês sabem por quê? Que quando você mistura verde mais
vermelho. Colorimetria básica, verde mais vermelho, neutralização, certo? Mas você já reparou que toda vez que você, por exemplo, um fundo de clareamento na altura de 5, que é 100% vermelho, você já reparou que você joga verde sobre ele e ainda te sobra vermelho? É porque quem não entende de decomposição e matemática talvez se perca um pouco nessa questão. Mas se você fizer o uso da decomposição e da matemática, você vai saber exatamente por que sobra vermelho aqui. Vamos entender? Então, para ficar um entendimento bem esclarecido, vamos quantificar isso daqui. Se eu tivesse 10 gramas de verde e 10 gramas de vermelho, eu misturar essas duas, eu perceberia que ainda me sobraria vermelho, assim como acontece quando você mistura aí nos cabelos, certo? Desde que você trabalhe com equivalência. Então, se você decompor o verde, lembrando que essa decomposição não é literalmente separar as cores, é ver o verde conforme a sua quantificação, a sua composição e quantificação de cada cor pura envolvida nesta fórmula. O verde é uma fórmula, certo? Então, nessas 10 gramas de verde, conforme a teoria das cores, eu teria aqui 5 gramas de amarelo e 5 gramas de azul, certo? Para quantas gramas de vermelho? A decomposição, ela consiste em você tomar determinada fórmula, aqui eu tenho uma fórmula, separar as cores puras existentes nela, a fim de quantificar as cores puras e entender o que você tem aí nas suas mãos. Então aqui nesse caso, a gente também sabe que na teoria das cores, para você ter uma cor neutra, você precisa unir as 3 cores puras em iguais proporções. Nesse caso aqui, a gente tem uma sobra de vermelho, porque eu preciso apenas 5 gramas de vermelho para então ter uma exata fórmula do marrom, que seria 5 gramas de amarelo, 5 gramas de azul e 5 gramas de vermelho. Vocês repararam que dessas 10 gramas de vermelho eu utilizei 5 para formar o meu marrom e ainda me sobrou 5? Por isso que quando você mistura verde com vermelho, te dá uma sobra de vermelho, ok? Vocês viram como a decomposição nos mostrou por que acontece isso? Vocês viram como a matemática, ela ajuda a gente a entender. A matemática dentro da colorimetria capilar, ela não é 100% exata. Porém, ela te explica muita coisa. É melhor você usar a matemática para entender a origem e a teoria das cores dentro da colorimetria capilar do que você não ter parâmetro nenhum para isso, certo? Para você ir, vamos dizer, às cegas. É melhor você sempre usar as ferramentas possíveis de entendimento para te auxiliar no entendimento e compreensão das questões envolvidas. Ainda falando sobre a questão de não conseguir separar as cores, mas da importância de entender separando as cores puras de uma fórmula, eu vou dar um outro exemplo na colorimetria capilar. Se você pegar um cabelo ruivo, um cabelo acobreado, se você pegar um cabelo acobreado, você entende que num cabelo laranja, você tem ali 2 cores envolvidas. Você tem o vermelho e o amarelo. Se
se se tratasse de um cabelo natural, a gente não entende que o cabelo já nasceu laranja? Que não tem como separar essas duas cores. Se elas estão separadas lá dentro e se juntaram e visivelmente a gente vê elas juntas, ou se de fato elas são um pigmento só laranja e não tem como separar, é laranja e pronto. Mesmo assim, eu devo fazer uso da decomposição. Eu preciso, dentro da teoria das cores, entender que uma composição de laranja, mesmo que não seja uma composição, que seja uma cor que já nasceu assim, laranja, que não tem como decompor ela, não tem como separar seus pigmentos, eu preciso, para ter um melhor entendimento e uma melhor desenvolvimento, separar essas cores. Seria de uma forma não literal. Eu separo as cores para entendimento. Logo que eu separo as cores, por exemplo, se eu tivesse 10 gramas de laranja, mesmo sabendo que eu não tenho como separar essas duas cores, é importante que eu entenda que na teoria das cores seria o equivalente a 5 de vermelho e 5 de amarelo, mesmo que não tenha vermelho e amarelo separado ali dentro. Eu preciso entender desta forma para saber exatamente quanto da terceira cor que eu preciso colocar, que nesse caso a cor complementar seria o azul, para encontrar a fórmula exata para não me sobrar, não ter sobras indesejadas, como a gente viu no caso do verde e do vermelho. Então, a decomposição, muitas pessoas confundem e falam, não tem como você separar uma cor laranja depois que ela é laranja, mas ninguém está falando que a gente está separando literalmente. A gente decompõe numa fórmula para entender, quantificar, conseguir quantificar as suas cores puras envolvidas ali dentro, mesmo que elas não existam separadamente. Mesmo que se trate de uma cor que já nasceu daquele jeito, eu preciso entender, respeitar a teoria das cores para aquela cor, para conseguir colocar uma cor externa a fim de ter o resultado que eu preciso ter. Nesse caso, a gente está querendo formar um marrom, uma neutralização. Dessa maneira, eu já entendo que se eu tenho uma cor, uma determinada cor, qual é a sua composição, o que está faltando nessa composição para eu ter a cor que eu quero. Agora, se desse laranja eu quero converter esse laranja num tom de marrom dourado, que muitos conhecem pelo tom de mel, né? Então eu já sei que eu preciso colocar azul e amarelo. Ou seja, eu posso jogar sobre o meu laranja um verde. Porque ao colocar azul mais amarelo, o meu azul vai conversar em quantidade equivalente com o meu amarelo e o meu vermelho, formando o marrom, e vai ter uma sombra de que cor? Amarelo. Entenderam por quê? Como a decomposição se encaixa na colorimetria? Não é que ela literalmente separa as cores, mas ela te dá um entendimento quando você decompõe, quando você separa as cores puras dentro de uma fórmula. Ou quando você precisa criar uma cor, você sabe, através da decomposição, exatamente o que você precisa casar ali para ter a tua cor desejada como resultado. Não é uma ferramenta maravilhosa? Vamos para outro exemplo de decomposição. Se eu pegasse violeta e amarelo, ou dourado, né? Automaticamente, você diria para mim que eu teria um marrom. Um colorista entende que o marrom, ele é uma cor neutra.
não é uma cor nem quente, nem fria, é uma cor neutra. Se ele não é uma cor nem quente e nem fria, ele não pode ter sobras de temperaturas. Então, como colorista, utilizando essa ferramenta da decomposição, você jamais me diria que ao juntar violeta e amarelo em proporções iguais, você teria um marrom. Por quê? Porque você entende que, vamos quantificar outra vez para entender por que não dá certo? Vamos colocar lá 20 gramas de cada uma. Eu sempre coloco, nesse caso eu estou utilizando gramas, mas poderia ser porcentagem. 50% e 50% de uma fórmula que abrange 100%. Então, metade violeta, metade amarelo, por que não me dá um marrom neutro? Porque o violeta é uma cor secundária, o amarelo é uma cor pura. O violeta tem em sua composição, dentro desses 50%, 25% de vermelho e 25% de azul. Enquanto a outra metade, os outros 50% são de uma cor pura, continua sendo 50% de amarelo. Logo, eu vejo que há uma sobra de amarelo, certo? Porque para eu ter um marrom neutro, ou seja, sem sobra de temperatura em cor, nem quente nem fria, eu precisaria ter proporções iguais como resultado para cada cor. Porém, o meu amarelo está em vantagem. Por quê? Porque eu estou misturando em proporções iguais uma cor secundária com uma cor pura. Em proporções iguais, uma cor secundária e uma cor pura, mesmo que é uma cor inteira, que não tenha como separar, eu preciso entender isso para entender que não dá isso. Eu preciso entender disso mesmo que não dê para separar o violeta, eu preciso entender a decomposição e de forma imaginária colocar a sua quantificação para entender que eu vou ter como resultado um marrom dourado. Porque eu preciso tirar 25% desse amarelo aqui para ter 75% de marrom, mas me sobram ainda 25% de dourado ou amarelo. Vocês viram como a decomposição nos faz entender o resultado de uma fórmula? Eu não necessariamente precisei, de fato, separar as cores dentro da minha cumbuca. Pegar ali a minha metade de violeta e separar, até porque não tem como, né? Mas, imaginariamente, mesmo que desse, eu não precisaria separar. Só no entendimento, separando, se nessa metade eu tenho uma cor secundária e na outra metade uma cor pura, a cor pura está em vantagem porque ela é pura, ela não vai se decompor, ela não vai perder força as suas cores puras envolvidas perante a cor pura que está sozinha, ocupando metade da composição da fórmula total. Partindo desse princípio, então, eu já entendi por causa da matemática e por causa da decomposição que se eu quiser um marrom neutro utilizando o violeta e o amarelo, lembrando que violeta e amarelo são cores complementares, ou seja, uma complementaridade
complementa a outra para o marrom, ok? Então eu já entendo que eu preciso do dobro de violeta para a metade do amarelo, ou seja, para uma cor secundária, a metade da sua pura complementar. Ou, partindo da mesma ideia, para uma cor pura, o dobro da sua secundária complementar. Desta forma, decompondo, eu entendo que eu tenho uma cor neutra, sem sobra de temperatura, nem quente, nem fria. Porque se eu tenho 20 de violeta, logo, respeitando aí a origem das cores, aonde violeta é composto por duas partes iguais de azul e vermelho, então aqui eu teria 10 de azul e 10 de vermelho para quanto de amarelo? 10. Da mesma forma, todas as minhas secundárias, repararam? Olha, 10, 10 e 10. Se fossem quantidades iguais, se aqui eu colocasse 20, meio a meio, 20 e 20, me sobraria 10. Como eu respeitei essa regra da decomposição, que para você ter uma cor neutra, sem sobra de reflexo quente ou frio, eu preciso respeitar que para minha cor secundária é a metade da sua pura complementar. Ou, se eu tenho uma cor pura, eu preciso do dobro da sua secundária complementar. Da mesma maneira, acontece com o laranja e com o verde. Então, para o laranja e azul, para ter um resultado genuinamente neutro, uma cor marrom neutra, eu preciso do dobro de laranja para o meu azul. Para o verde, como a gente viu logo no início, a mesma coisa. Por que que me sobra? Por que que me sobra vermelho quando eu misturo verde com vermelho em proporções iguais? Porque o vermelho é uma cor pura, logo ele está em vantagem perante a mesma quantidade da sua complementar secundária. Então ele está em vantagem simplesmente por ser uma cor pura. A metade da proporção carregando uma cor pura, enquanto a outra metade carrega uma cor que não é pura. Logo, as suas quantidades se subdividem, mesmo que seja imaginariamente. É para a gente entender a composição das cores, para a gente entender como criar uma cor e que cor nós temos em determinada fórmula. Então hoje, se você pegar lá, você precisar fazer um marrom aí na sua cumbuca e você tiver um 7.2 e um 7.3 e você querer exatamente um marrom, você já vai saber que você vai ter que colocar 2 vezes desta e uma desta para conseguir ter este resultado. Vocês viram como a decomposição é uma ferramenta que nos auxilia no entendimento das formulações dentro da colorimetria, dentro do sistema RYB de cor, e até dá para entender dentro da colorimetria capilar por que algumas coisas às vezes acontecem, a gente não entende. Poxa, mas por que sobrou vermelho aqui? Né? Por que eu tenho que usar o cinza e não o azul dentro da colorimetria capilar? Porque eu já entendi que se eu tenho um fundo de clareamento acobreado e eu jogar, pensa que esse um é azul, até vou colocar aqui, pensando que esse um aqui é azul, se eu colocar um azul puro sobre o meu acobreado, por que a colorimetria não me dá um loiro médio azulado? Por que sempre é acinzentado? Porque se eu pegar um azul puro
sobre o 7,4 vai me sobrar azul, como a gente entendeu agora há pouco. Porque se trata de uma cor pura, lembrando que aqui eu tô falando de azul, tá? Eu especifiquei aqui. Porque eu tô pegando uma cor pura jogando em cima de uma cor secundária, que se decompõe, que está em desvantagem, que ao decompor essa cor eu entendo por que o meu azul está em vantagem. E se eu, digamos que eu já estou migrando já para o 8, para o fundo de clareamento 8, a gente sabe que no 8 já começam a ter sobras de amarelo. Olha o perigo! Juntar essa sobra de azul que eu tenho aqui com a sobra de amarelo que eu já estou tendo aí migrando para o 8. Olha o perigo que é. A colorimetria capilar, sabendo disso, usou o cinza ao invés do azul puro. Quem conhece a fórmula do cinza, sabe que ele é formado por azul, azul e laranja. Esse laranja aqui complementa o que falta de laranja aqui para ter um equilíbrio, certo? Vamos ver, se eu tivesse 30 gramas aqui, agora eu tô falando de cinza, tá? E aqui 30 gramas eu vou quantificar só para vocês entenderem. A gente sabe que a fórmula do cinza é azul, azul mais laranja. Então nessas 30 gramas, decompondo, eu teria 15 de amarelo e 15 de vermelho, certo? Aqui nessas 30 gramas, eu teria 10, 10 e 10, ok? Então aqui quanto que eu já tenho de azul? 20. Nessas 10 gramas de laranja, eu tenho 5 de amarelo e 5 de vermelho, correto? Esses 5 de amarelo, eu somo esses 5 de amarelo, eu tenho 20 de amarelo. Esses 15 de vermelho somado a esses 5 de vermelho, eu tenho 20 de vermelho. Para quanto de azul? 20 também. Por isso que a colorimetria usa o cinza para neutralizar o acobreado e não o azul puro, porque ela entende essa questão da teoria das cores. Ela entende que se ela pegar uma cor pura, azul pura, e jogar sobre o acobreado, ela está pegando uma cor pura sobre uma cor secundária, logo vai sobrar, nesse caso, sobraria azul puro. Se a pessoa não tivesse exatamente no 7, já estivesse migrando um pouquinho para o 8, olha o risco, porque no 8 tem sobras de pigmentos dourados. Logo, a sobra do azul puro somaria com essa sobra de dourado e me geraria uma cor verde indesejada. Assim, a colorimetria, colocando o cinza na jogada, conseguiu equilibrar a questão cor pura para a cor secundária. Aí, nesse caso, não é uma cor pura. Ela conseguiu equilibrar os pigmentos para não ter sobra de cor, para ter um resultado de marrom neutro, sem sobra de temperatura quente ou fria. Bom, eu dei para vocês uma noção do que é decomposição. E quero deixar bem claro, ressaltando isso mais uma vez, que a decomposição não é literalmente você separar as cores depois de ter uma cor ali pronta. Não é isso. É você decompor a cor para entender as quantidades que tem de cada cor pura dentro daquela cor, mesmo que não dê para separá-las, mesmo que não haja aquelas cores ali dentro que foram uma vez separadas e depois unidas, mesmo que elas sejam uma cor só, eu preciso entender a origem dessa cor. Eu preciso entender que na colorimetria ela tem uma origem e que eu preciso respeitar essa origem para saber aplicar questões sobre ela a fim de ter como resultado a cor que eu desejo, aplicando aí a teoria das cores sobre esta cor. Tá certo? Eu espero que essa aula tenha sido muito produtiva, que
que tenha sido uma aula não muito complicada para você. Se você não entendeu muito bem, reassista esse conteúdo, porque é um conteúdo que vale muito a pena, é uma disciplina pouco difundida aqui no Brasil. Qual é o uso dessa ferramenta dentro da colorimetria, dentro do sistema RYB de cor, dentro do sistema RGB de cor, dentro da colorimetria capilar, como aplica-se? Claro que dentro da colorimetria capilar existem ressalvas, mas nada que uma explicação, um entendimento bem aguçado não consiga esclarecer essas questões para você. Eu vou parando por aqui. Eu espero que você tenha gostado desta aula, que ela tenha sido muito esclarecedora para você, que ela seja útil para você em algumas questões aí do teu cotidiano, que você consiga desenvolver essa ferramenta e utilizar essa ferramenta aí na criação ou no entendimento das fórmulas que você cria aí na sua cumbuca. Para utilizar essa ferramenta, existe algo muito importante que você precisa desenvolver, que vai ser o tema da nossa próxima aula, que se chama laboratório. Para desenvolver a decomposição, não é tão simples. Ela requer entender bem sobre essa disciplina, entender muito bem como aplicá-la aí na teoria das cores e desenvolver o laboratório. Tudo isso. Como ficar um expert nas cores, como entender as cores, como migrar todo esse conhecimento para as mechas de cabelo, como migrar todo esse conhecimento, todo esse entendimento para a sua cumbuca. Como fazer essa junção entre pigmento ou corante artificial que será aplicado sobre um pigmento natural que é a melanina, ou seja, pigmento artificial ou corante artificial sobre pigmento natural que é a melanina. Como fazer essa junção? Como usar todo esse entendimento, todo esse conhecimento, toda essa matemática, essas ferramentas que a gente tem para nos auxiliar no entendimento, como usar tudo isso, como desenvolver tudo isso a nosso favor. Para você conseguir desenvolver essas ferramentas, esse entendimento e de fato entender como funcionam, você precisa ter a prática do laboratório. E eu vou te ajudar, te mostrando na próxima aula como desenvolver esse entendimento. Até lá!